Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, semifinalista da Copa do Brasil 2017 e que vem decepcionando no Brasileirão, na nona colocação. Nesse momento, a rodada ainda não terminou, né? O jogo Fluminense e Ponte Preta, ou melhor, Ponte Preta e Fluminense foi adiado, infelizmente, né? Em função da tragédia, né? Com o filho do Abel Braga. E Vasco e Atlético Paranaense estão se enfrentando, né? O nono jogo da rodada, a Ponte Preta e Fluminense ficou para a próxima semana. E Vasco e Atlético Paranaense vão empatando 0-0 em Volta Redonda. O Vasco, que é o próximo adversário do Cruzeiro. A partida está chegando ao 9º minuto do segundo tempo. Não muda nada, né, para o Cruzeiro na classificação esse confronto. Né, o Cruzeiro permanece na nona colocação. Pode terminar a rodada, ainda que jogue, né? O cálculo dessa rodada. O Cruzeiro joga pela 18ª e pela 19ª rodada antes do encerramento da 17ª. Mas Ponte Preta e Fluminense se enfrentam. Se tiver um vencedor nessa partida aí, ele também deixaria o Cruzeiro para trás. O Cruzeiro cairia, portanto, para a 10ª colocação, aí faltando 2 jogos para o final do retorno. A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou João Henrique Castro, começo o nosso programa deixando um abraço à produção e à direção que estão a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando a nossa audiência a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, colocou hashtag RádioGDG. Aparece aqui na nossa timeline, você deixa a sua opinião, sua participação e ajuda a fazer esse debate, esse programa que é feito de torcedor para torcedor desde 2012. Aí a gente, nessa missão de toda segunda-feira, tá levando conteúdo exclusivo do Cruzeiro para você. Além disso, outra forma de participar com a gente pelo Twitter é através das enquetes. Hashtag EnqueteGDG. Aí é uma forma da gente produzir aí, através das estatísticas, dos percentuais, um pouco do panorama de como a torcida vem pensando em relação aos temas mais importantes. Na primeira delas, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Palmeiras na última semana? 54% dando nota 7, agradou, portanto, a atuação que valeu a vaga do Cruzeiro para a semifinal da Copa do Brasil. 19% nota 4, 14% nota 0 e 13% falando nota 10. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Vitória? 49% nota 0, 46% nota 4, 4% nota 7, 1% nota 10. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Vitória? 50% nota 4, 31% nota 0, 15% dando nota 7. Né? O Cruzeiro criou um pouco mais de chances no segundo tempo e o pessoal acabou avaliando um pouquinho melhor. E 4% nota 10 aqui. Acho que tem a galera na zoeira até aqui colocando esses números. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores, regrediu 50%, manteve 37%, evoluiu 9%, não sabe 4%. Culpado pelo empate nesse domingo, o treinador, o desempenho coletivo é ocupado para 53%, as finalizações desperdiçadas 39%, o goleiro rival, Fernando Miguel, goleiro do Vitória, 6%, não culpado, não sei, 2%. Qual a sua projeção para os 2 próximos jogos? 36% falando em 6 pontos, 29% 4, 3 ou 2 pontos, 18% 1 ou 0 pontos, 17% aí não querendo falar a sua projeção. O que eu acho que é mais interessante de notar é que há uma boa avaliação até aqui sobre o confronto contra o Palmeiras, há uma avaliação mais crítica, uma insatisfação maior com o confronto contra o Vitória, mas o otimismo está reinando aqui para essa semana, com Vasco e Botafogo. O Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro, ou melhor, né, Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, enfrentar o Vasco na quinta-feira e recebe o Botafogo no Mineirão no domingo. Né, repleto aí, então, portanto, de clássicos contra os times do Rio de Janeiro nessa semana, e a maioria da torcida está otimista. A gente vai deixar para falar dessa semana que vem agora,
mais pra frente. Agora eu quero ouvir o Pedro Paraíso, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, a opinião um pouco sobre essa semana. Começando pela Copa do Brasil, vamos começar pelo que é mais agradável, Pedro. O Cruzeiro apresentou um bom futebol contra o Palmeiras na quarta-feira e foi merecedor da classificação, né, para semifinais da Copa do Brasil, pensando aí os 180 minutos de confronto. Boa noite, meu caro. Boa noite, João. Boa noite também aí pro Vander, que vai participar mais tarde com a gente. Boa noite pro Sidney. Olha, João, na quarta-feira o Cruzeiro teve o jogo controlado durante praticamente todos os 90 minutos. Você assistiu o jogo, você pensava que o Cruzeiro sairia com a classificação porque não era ameaçado pelo Palmeiras. Conseguiu controlar de tal forma que chance de gol que o Palmeiras criou, a gente só lembra basicamente do gol, né, do lance que o Keno bate fora da área, a bola desvia, e logo depois do lance do Egídio, que o Cruzeiro deu aquela desestabilizada, né, depois do gol. Mas, assim, o Palmeiras não criou, foi anulado praticamente durante todos os 90 minutos. E parecia questão de tempo o Cruzeiro empatar o jogo. Eu estive até conversando com algumas pessoas durante essa semana. Alguns até me falaram assim que quando o Palmeiras empatou, muita gente ali não ficou nervosa. Eu particularmente fiquei muito. Mas muita gente não ficou nervosa. Falou assim, não, do jeito que tá jogando vai conseguir achar o empate. E friamente, se for pensar assim, era merecedor o Cruzeiro sair com empate, porque foi melhor durante todo o jogo nessa segunda partida, e foi melhor pelo menos 45 minutos na primeira partida. Então, se for pegar e dividir o jogo em 4 tempos, o Cruzeiro foi melhor em 3. Então, no mínimo justa a classificação do Cruzeiro na quarta, e muito passa pelo desempenho coletivo. O Cruzeiro fez uma partida coletiva na quarta-feira, uma partida de entrega completamente absurda. Foi um jogo em que eu não vi o Cruzeiro fazendo um ano na questão de entrega, de disposição, de igualar mesmo, às vezes, na força, entendeu? Na raça ao invés da técnica. O Palmeiras é um time apuradamente, você olha o Palmeiras titular, você olha o Palmeiras reserva, eles têm mais condições de mudar um jogo com os jogadores que tem. O Cruzeiro, não, porque muita gente se encontra no departamento médico, e tem quase meio time no DM, na verdade. E em muitos momentos o Cruzeiro vai precisar recorrer a jogadores da base que não estão ou 100% preparados, ou que a torcida não tem muita paciência, porque você botar qualquer jogador na base do Cruzeiro hoje no time titular, dependendo da atuação, com 3 jogos ele nunca mais volta a vestir a camisa do Cruzeiro. Na verdade, em qualquer circunstância é assim, porque o torcedor do Cruzeiro não tem paciência com base, para falar a verdade. Mas o time do Palmeiras é bem melhor nesse sentido de elenco. E mesmo assim o Cruzeiro conseguiu se igualar e até ser superior em muitos momentos, na maioria dos momentos desse confronto. E não vou querer antecipar, João, mas essa entrega absurda que eu relatei na quarta, ela foi muito determinante também para o resultado de ontem. Eu não sei se você concorda, mas é a minha opinião, João. Eu acho também que passa por aí, Pedro, né? A gente poder observar, né, o que foi o drama que foi a semana nesse sentido, né? Do Cruzeiro que tem sido mutilado pelas lesões, pelo departamento médico, né? Que está sempre cheio, é mais de meio time até que a gente tem atualmente no departamento médico. Alguns casos são casos, né, que tem uma extensão de tempo já grande, e aí são jogadores que a gente acaba às vezes nem lembrando, mas o Divan, o Dedé, né, estão ali no departamento médico já há um bom tempo, ou quando retornam, o caso do Dedé, por exemplo, não conseguem manter uma sequência. Mas eu achei o mais interessante na sua fala, quero ouvir o Vander Araújo falar um pouco sobre isso, né, quando você está dizendo que quando o Palmeiras fez 1-0 na quarta-feira, você estava tranquilo, achando que o jogo ali caminhava para o empate do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha o controle do jogo, eu concordo com você, até o gol do Palmeiras. E o gol do Palmeiras é um lance muito fortuito, né? Mas eu também não vi o Cruzeiro, né, num volume de jogo. O jogo já caiu de 0-0.
né? E a partir do momento que o Palmeiras empatou e pôde se defender, que o Cruzeiro passou a defender de algo que não tem feito com perfeição na temporada, um recurso que não tem dado muito certo, que eram os lançamentos na área, a minha perspectiva foi de que estava muito difícil, né? E aí o Cruzeiro tirou ali o coelho da cartola e conseguiu, né, o gol, né, de empate com o Diogo Barbosa e garantindo ali a classificação. Aí, Wander, desempata um pouco pra gente, né? Primeiro, deixa meu boa noite pra você, o Wander Araújo, nosso parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados também. Mas quero te ouvir um pouco, Wander, pra desempatar essa questão. Tinha cara de empate depois que o Palmeiras fez 1-0, o Cruzeiro teve a classificação na mão ao longo aí de quase todo o confronto, ou você, por algum momento, aí teve dúvidas de que o Cruzeiro passaria pelo Palmeiras? Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Boa noite, caros ouvintes. Boa noite, Pedro Paraíso. Boa noite, Sidney Júnior. Boa noite, Paulo Henrique Castro. Boa noite, caros ouvintes. João, eu não tinha dúvidas alguma que o Cruzeiro passaria do Palmeiras. Eu falei eu tive a oportunidade de fazer a live na terça-feira, substituindo aí o Fábio Veloso. E eu falei que o cara do jogo seria o Alisson. E o Alisson deu assistência que foi fundamental pro Diogo Barbosa empatar o jogo. O Cruzeiro, ele não tem dificuldades com times que jogam bem, times que jogam para cima, mas o Cruzeiro tem uma séria dificuldade com times que jogam fechados, que jogam na retranca. Aquela velha tática do Cuca de chutão para frente não funciona com o Cruzeiro. O Cruzeiro já ganhou do Palmeiras esse ano em 2 oportunidades, jogou bem lá em São Paulo, foi um 3-3 lá pela Copa do Brasil, venceu aqui pelo Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro não teve dificuldade alguma para poder ter o controle do jogo contra o Palmeiras. Entretanto, em partidas que o Cruzeiro tem que propor o jogo o tempo inteiro, ele tem muita dificuldade. Está sendo muito difícil vencer a barreira adversária quando ele se propõe o time se propõe exclusivamente a defender. Haja visto os times que vieram aqui e arrancaram ponto do Cruzeiro aqui, Bahia, Chapecoense, os times pequenos do futebol brasileiro e os times que o Cruzeiro jogou fora de casa, que jogam futebol pequeno, time pequeno, joga fechadinho, o Cruzeiro teve dificuldade. Agora, quando enfrentou os grandes, o Cruzeiro sempre cresceu para cima deles, João. Acho que mais que crescer também, né? O Cruzeiro tem, em alguns momentos da temporada, aí, convivido com as lesões, e isso tem coincidido com jogos, né, que o Cruzeiro teria obrigação de vencer. E nesse sentido a gente pode começar a falar um pouco sobre o jogo contra o Vitória, né? O Cruzeiro empatou com o Vitória nesse domingo no Mineirão por 0-0. O goleiro Fernando Miguel, acho que provavelmente aí foi eleito, né, nas veículos de comunicação como o principal jogador da partida, mas o Vitória criou chances de gol, né? Teve um pênalti sonegado, né, num lance com o Ariel Cabral. Eu gosto de dizer hoje o seguinte, que não há mais regra em relação à mão, há a interpretação do árbitro que ele decide, né? Mas, porque por exemplo, quando o cara tá com a mão pra trás e dá uma batidinha na mão, tem juiz que dá, tem juiz que não dá, mas no caso do Ariel Cabral, ele sobe, né, pra disputa da bola com o braço aberto, intercepta a trajetória da bola, e aquilo ali seria um pênalti, né, indiscutível, né, que o Vitória acabou tendo sonegado. O Vitória teve outras chances de gol, o Fábio também fez boas defesas, né, foi menos exigido que o Fernando Miguel, mas também teve que fazer boas intervenções durante a partida, mas o Cruzeiro perdeu chance clara com o Sassá, perdeu chance clara com o Sobis, perdeu 2 chances claras com o Thiago Neves, enfim. O Cruzeiro desperdiçou gols imperdíveis, né? E ao mesmo tempo conviveu com a lesão do Manuel no primeiro tempo, com a perda também por lesão do Elber e um desgaste tão grande que, por exemplo, teve o Rafael Sobis, né, desmaiando no vestiário, e o Ariel Cabral também, né, terminando a partida com um entorse no tornozelo, também indo para um sacrifício. O Cruzeiro, mesmo nesse nível de desgaste, terminou a partida atacando, buscando, e virou uma batalha aberta, né? O Vitória tinha, por sua vez, o contra-ataque o tempo inteiro à disposição. Nesse sentido, eu consigo relevar um pouco esse tropeço, né? Entender que o Cruzeiro teve uma semana mais desgastante,
que o Wagner Mancini chegou no Vitória e montou um Vitória completamente diferente do que vinha jogando, né? Botou Neilton no banco, deixou o Cleiton Xavier, que vem alternando, né? Não é titular absoluto, mas em alguns jogos são titulares, e reforçou o sistema defensivo. O Vitória faceiro, né, dos últimos jogos, aí, das 4 derrotas seguidas, e que sofria muitos gols, não foi o Vitória que o Cruzeiro enfrentou. E, além disso, o Vitória teve a semana completa de trabalho, enquanto o Cruzeiro teve essa batalha campal contra o Palmeiras na quarta-feira. Não é desculpa, não é justificativa, é só uma forma de tentar entender um pouco o que aconteceu, até porque, ainda que a gente consiga entender, o Cruzeiro deveria ter conseguido a vitória ontem, né, Pedro? Sim, João. Perder pontos para o Vitória em qualquer circunstâncias do campeonato é um resultado ruim, tanto em Belo Horizonte quanto até fora de casa, ou no Barradão, na Fonte Nova, depende do mando deles, mas o Cruzeiro não deve se dar ao luxo de perder pontos para o Vitória. Em todas as boas campanhas que o Cruzeiro fez, inclusive fazia tempo, né, que o Cruzeiro não perdia pontos assim para o Vitória, não, era só vitória aqui, vitória lá. Até ano passado, com um time misto, conseguiu vencer lá. E foi uma semana complicada, de verdade. Acho que todo mundo concorda que o problema principal foi não levar o time alternativo para Florianópolis, para enfrentar o Avaí. A gente sabe, o Mano levou um time alternativo para enfrentar uma Ponte Preta e foi muito questionado por isso. Mas agora o momento é outro. Eu acredito que o erro começou lá atrás, lá naquele jogo contra o Avaí. Poderia ter jogado com um time alternativo lá. Se tivesse, levou o time titular e perdeu. Se tivesse levado o time alternativo e tivesse perdido, ninguém teria questionado a derrota ou a forma de jogar, porque seria um time reserva. Agora, colocou o time titular para jogar contra o Avaí, derrota. Colocou o time para titular para jogar contra o Vitória, empate. Agora o Cruzeiro está numa posição onde os jogadores estão bastante desgastados e a equipe não pode se dar ao luxo de perder mais pontos, inclusive agora, que pega 2 adversários diretos ali na briga contra o G6, que é na briga pelo G6, na verdade, né? Que é o Vasco e o Botafogo. São 2 adversários que estão ali na frente do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa vencer se quiser passar, se quiser pensar em buscar ainda essa vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, porque terminar o turno com menos de 25 pontos, para você recuperar isso no segundo turno, você pode até conseguir fazer o segundo turno muito melhor e conseguir, mas cobra caro lá na frente. Esses pontos perdidos contra Bahia, Chapecoense, Vitória, Avaí, esses pontos vão ser cobrados lá na frente de alguma forma. Campeonato Brasileiro, o interessante dos pontos corridos é essa regularidade. Aquilo que você não faz na primeira rodada, lá na 38ª vai ser cobrado de você. Um time que você pega em má fase, você pega um Avaí na zona de rebaixamento, você pega um Vitória lá na 19ª posição e não vence, talvez lá no retorno, quando você for enfrentá-los novamente, eles vão estar numa outra situação. E aí não é mais a mesma coisa, as circunstâncias mudam. Então, assim, apesar de toda essa semana, todo esse contexto, não pode perder, empatar com Vitória. A gente fala perder porque é um empate que deixa aquele gosto de derrota, mas não pode, é inadmissível essa questão. O Cruzeiro está com um desempenho abaixo da média realmente do Campeonato Brasileiro. É um time para brigar por zona de Libertadores, também não é time para brigar por título. O torcedor que fica pensando que é time para ser campeão, coloca os pés no chão. O elenco não é tudo isso que se fala, não vem com essa onda de que o Cruzeiro tem time para brigar com o Corinthians, com o Grêmio, porque é difícil, principalmente pelo elenco que o Cruzeiro tem e pelas peças que estão fora, que ficam mais fora do que dentro de campo. E é um time para brigar por G6. O Cruzeiro tem ali adversários, o Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Santos,
são times basicamente ou melhores ou de mesmo nível que o Cruzeiro consegue jogar de igual para igual. Então, do primeiro ao quinto do Brasileiro, beleza, você pode ficar atrás desses times. Agora, ficar atrás de Vasco, ficar atrás de Botafogo, ficar atrás de Sport, não dá. São elencos inferiores ao Cruzeiro, João. O que é interessante, Pedro, né, que você falou em termos de pontuação, né, na próxima semana a gente tem o retorno, né, de mais uma coluna no Guerreiro dos Gramados. Todo ano ela aparece no segundo turno, né, que é o Fazendo as Contas, que é quando a gente termina o primeiro turno e aí começa a projetar os objetivos do Cruzeiro no campeonato. O Cruzeiro depende só dele, né, pelo momento, né, 28 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense fez 1-0 contra o Vasco em Volta Redonda, né? O Cruzeiro depende só dele para terminar o turno em sétimo, mesmo estando em nono, porque ele enfrenta o oitavo e o sétimo, ainda nessas duas rodadas, vencendo cada um deles, o Cruzeiro deixa os dois para trás, né? Não tem perspectiva. O Cruzeiro vence o Vasco, ele passa o Vasco, mesmo que o Botafogo vença na quarta-feira, se o Cruzeiro vence o Botafogo no domingo, ele passa o Botafogo também. Para entrar no G6 no primeiro turno ainda, o Cruzeiro depende, além das duas vitórias, de duas derrotas do Flamengo, bem provável que aconteça, né? Ou que o Sport não vença mais jogos, né? Que o Sport aí empate os dois jogos no máximo. Nesse caso, o Cruzeiro tem que tirar 4 gols de saldo de diferença ainda, se for com 2 empates. Provavelmente o Cruzeiro não termina o turno no G6, né? Mas projetando para o campeonato, né, a sequência do campeonato, o que tem sido histórico nos pontos corridos, 60 pontos tem sido suficiente para ficar entre os 6 primeiros. O ideal para não sobrecarregar o segundo turno era fazer 30 no primeiro, já não dá mais. Vencendo os 2 jogos, o Cruzeiro faz 29. Cada ponto que o Cruzeiro perder essa semana é um ponto a mais a fazer no segundo turno. Agora são 31. Perder pro Vasco, 34. Perder pro Botafogo, 37, né? Que é a campanha de título. Né? 37 com 37 dá 74 pontos. Né? É turno de título, 37 pontos. Então o Cruzeiro precisa, né, uma semana de bons resultados, né, para poder se colocar na briga do G6. Né? Eu concordo com o Pedro que quando a gente olha pro G6 agora, Corinthians, Grêmio, Santos, Palmeiras e Flamengo dão uma sensação que dificilmente vão sair dali. Né? A vaga que a gente fica mirando ali é a do Sport, né? E a gente consegue projetar o Cruzeiro entre os 6 primeiros, né? Olhando para quem está abaixo, você vê talvez o Atlético Mineiro, o São Paulo, né, que começa a montar um novo elenco bem interessante com o Hernanes, Marcos Guilherme, e que já saiu da zona de rebaixamento, ou seja, pode pensar numa arrancada aí, como outros para poder chegar. Mas o Vasco não passa sem pressão, o Botafogo também não. Agora, não adianta nada fazer esse tipo de avaliação e ter o desempenho que teve contra o Vitória, né? Ainda que tenha desgaste, ainda que tenha todos esses problemas, né? O Cruzeiro precisa vencer essas partidas. E é exatamente esses tropeços contra a galera de baixo que tiram o Cruzeiro do G6 nesse momento. A campanha contra os times do G6, o Cruzeiro perdeu para o Corinthians em São Paulo, 1-0. Né? Aquela bola do Ábila fica batendo na nossa cabeça o tempo inteiro, mas o Cruzeiro jogou para empatar lá. O Carille falou ontem, né, após o empate com o Flamengo, o time que mais mereceu complicar a nossa vida aqui em São Paulo foi o Cruzeiro, que jogou dentro da nossa área, né, diminuindo um pouco a atuação do Flamengo e colocando o Cruzeiro, né, e que de fato foi um dia que o Cruzeiro jogou bem. O Grêmio foi empate no Mineirão, né, o Santos, o Cruzeiro venceu na Vila, o Palmeiras, o Cruzeiro venceu no Mineirão, o Flamengo, né, o Cruzeiro empatou no Mineirão e o Sport, o Cruzeiro empatou na Ilha, né, mas a gente sabe que olhando para a tabela, né, e vendo o desempenho contra a galera lá de baixo, é aí que vem a dor de cabeça, né, Wander? Exatamente, João, muito bem observado, muito bem observado. O Cruzeiro fez boas partidas contra os grandes do futebol brasileiro e caiu contra os pequenos, caiu para times ridículos do Campeonato Brasileiro. Por quê? É aquilo que você vinha falando, aquilo que o Pedro vinha falando. O Cruzeiro, ele realmente dando muito mole, cara. Dando muito mole, momentos chaves, momentos cruciais. O Cruzeiro não podia ter empatado o jogo ontem contra o Vitória. O Vitória é um dos times bônus do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não podia ter empatado o jogo. Eu sou muito enfático, João. Às vezes até vocês até do Guerreiro dos Gramados aqui me chamam muito a atenção com relação a isso. Mas não tem jeito, cara. Como não falar palavrão, como não xingar o time?
O time vem enfrentando uma maratona de jogos pesada, difíceis, jogos difíceis. Como não xingar o departamento médico do Cruzeiro? Você tem aí lesões sobre lesões, lesões atrás de lesões. O Manuel voltou ontem, teve uma lesão, sentiu a mesma lesão. É complicado esse tipo de situação. Então, falando em termos de projeção do Cruzeiro ao decorrer do Campeonato Brasileiro, para o time poder voltar a crescer e ter a reação que teve no Campeonato Brasileiro de 2016 e no Campeonato de 2015, é necessário que tenha retornos do departamento médico, que o time cresça com o apoio da torcida. A torcida também precisa apoiar. O público ontem no Mineirão foi ridículo. E eu fico puto, com todo respeito, de ver torcedor criticando a campanha do time. Parece que esquecem a história do Cruzeiro. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil de 96 jogando fechado, cara, jogando futebol feio, jogando atrás, ganhando bola no contra-ataque. Foi campeão da Libertadores em 97, um jogo truncado, difícil contra o Sport Cristal, de 1-0, sofrido no Mineirão, e o pessoal esquece que o Cruzeiro perdeu as 3 primeiras partidas na fase de classificação na Libertadores para ganhar os 3 jogos seguintes e não morrer na praia. O Cruzeiro é o único time do futebol brasileiro que nunca foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Então, o João, estou um pouco exaltado aqui, estou um pouco tenso com esse futebol que o Cruzeiro vem apresentando, mas o pessoal esquece da história do Cruzeiro. Jogar fechado, meu amigo, não é vergonha não. Jogar atrás não é vergonha não. Arrancar ponto na casa do adversário jogando fechadinho não é vergonha. O Corinthians jogou o segundo tempo ontem contra o Flamengo fechado o jogo inteiro, o segundo tempo inteiro, esperando uma bola de contra-ataque que a Lacuca, né, de chutão pra frente, o Jô escorar a bola pra um lado ou pro outro, esperando os outros times fazer o jogador que tiver ao lado dele fazer alguma coisa. E assim é o futebol brasileiro. Só que a questão é o seguinte: a galera pega no pé demais do Mano, porque o cara joga com o time fechado. O Corinthians ontem tinha hora que tinha 6 jogadores na linha de defesa, na última linha de defesa, jogando com 6 e 4 à frente. E a torcida do Cruzeiro não aceita isso, porque quer futebol bonito. Meu amigo, não tem futebol bonito não, tem que ter futebol para ganhar jogo. São os 3 pontos que vale. Não interessa se é gol de bunda, se é gol de cabeça, se é gol de carrinho. Cara, quem vale é os 3 pontos e tem que jogar. Se for para jogar fechado para ganhar jogo, tem que jogar fechado sim. Então o torcedor cruzeirense que fica cornetando demais, fica de mimimi demais em rede social, e porque em 97 não tinha rede social para o torcedor ficar reclamando. Então o time joga do jeito que tinha que jogar. O técnico, o diretor de futebol hoje do Atlético Paranaense, o Paulo Tuori, que foi campeão com o Cruzeiro da Libertadores em 97, fechou o time, meu amigo. Quer jogar, quer ganhar, para ganhar, se for para tiver que fazer isso para ganhar, tem que jogar, João. Com todo respeito, não quero futebol bonito, cara. Eu quero futebol vitorioso. E para ser vitorioso, tem que jogar com raça, tem que jogar com determinação e tem que jogar fechado. Tem que jogar com inteligência. Não tem futebol para jogar bonito, joga fechado. Ou é contigo aí, João, porque senão eu vou acabar também um ataque cardíaco aqui. Segura o coração aí, Wander. É interessante falar um pouco dessa questão do departamento médico, né? Hoje passei pelo Grêmio, né, nosso próximo adversário na Copa do Brasil, sorteio já de mandos definidos. O Cruzeiro decide no Mineirão. Eu sempre destaco que eu prefiro a questão de decidir em casa, né? Acho que se você tem aquela situação contra o Palmeiras e não tem a força da torcida, é algo que eu acho problemático você definir em casa, apesar do Cruzeiro, né, ter um histórico recente de não ter aproveitado essa oportunidade de decidir em casa em algumas eliminatórias. Mas eu prefiro, e acho que o Cruzeiro deu aí essa sorte, né, contra o Grêmio, né, vai ter essa vantagem contra o Grêmio, né, o sorteio que foi definido hoje. Mas eu estava passando pela lista de desfalques do Grêmio, né, para ver um pouco como é que está a situação do departamento médico deles, né. O Grêmio, nesse meio de semana, agora vai enfrentar, deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela, o próximo confronto do Grêmio... aqui, consegui já. O Grêmio vai enfrentar o Atlético Goianiense, né, em Goiânia. A ideia do Renato Gaúcho, até aqui, pela lista de relacionados, é jogar com o time titular. Se bem que a lista de relacionados está repleta de garotos da base. E tá por quê? Né? O Grêmio não pode contar com o Edilson,
e com o Jeromel, os dois suspensos. E a partir de agora é só lesão. Luan, Barrios, Marcelo Oliveira, Rafael Thierry, Bolanhos, Arroio, Beto da Silva, Douglas e Jael. Né? Arroio e Luan que se lesionaram no domingo contra o Santos. Né? O Grêmio também perdeu 2 jogadores por lesão. O volante Arthur e o lateral Léo Moura voltam à relação, mas estão saindo do departamento médico. O Renato tem alternado mais o time do que o Mano, né? O Renato já botou o Grêmio com reservas no Campeonato Brasileiro também. Né? Semanas de mata-mata ele tem feito um pouco desse planejamento. Ele disse que a prioridade do Grêmio é, né, as competições mata-mata. Que se der para brigar pelo Brasileiro, né, ele vai tentar chegar ali no Corinthians. E também está sofrendo com as lesões, né? O que incomoda, e aí acho que o Vander disse muito bem, é o cara que volta e se lesiona no jogo seguinte, né? Se fosse uma vez, 2 vezes, mas tem acontecido com uma frequência importante. No caso do Manuel ontem, que nem como foi constatada a fratura, até mais compreensível, né? Que aquele susto tenha acontecido. Mas se o pé não está 100% firme, o que o Manuel estava fazendo em campo ontem? Não era uma necessidade que o Manuel tivesse em campo ontem. O Murilo e o Léo estão jogando muito bem. Então esse tipo de situação, o Cruzeiro não está administrando legal, né? E acho que nesse momento cabe aí um puxão de orelha. Mas a gente vai mudar um pouco agora a sintonia do nosso papo. A gente está aqui também, né, para o nosso programa de hoje com Wesley Oliveira, presidente do Sada Cruzeiro Futebol Americano. Né, nesse final de semana, no sábado, a gente vai ter Sada Cruzeiro, né, e Flamengo Imperadores pelo Brasil Futebol Americano, né, a Liga Nacional de Futebol Americano. O Sada Cruzeiro já estreou com vitória, né, na competição contra o Minas Locomotiva, já conquistou a Copa Minas nessa temporada. E aí, Wesley, eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, né, comentando já pra gente a situação que é a seguinte: o projeto, né, que vem do BH Eagles e agora é Sada Cruzeiro, conquistou o acesso na temporada passada, aí o investimento, né, esse ano foi mais forte, tem jogador, né, americano no time, já tem jogador campeão nacional no time, e até aqui foi só, né, usando a expressão do futebol, foi só goleada sobre os adversários, né? O Flamengo é um time tradicional, né, uma das principais forças do futebol americano no Brasil. E aí eu quero te ouvir um pouco assim, é pro torcedor diminuir um pouco a expectativa ou vem mais goleada por aí? Boa noite, Wesley. Boa noite aí a todos os ouvintes aí da Guerreiros dos Gramados. É um prazer imenso estar aqui com todos, né? Você, João, a turma toda aí, a bancada, né? É um prazer imenso estar aqui. Realmente, é um projeto que nasce do tamanho do Cruzeiro e da Sada, né? É um projeto aí que a gente encabeçou esse projeto, e a nossa ideia realmente é colecionar títulos, né? É claro que as derrotas fazem parte, né? Mas o que pretendemos aqui realmente fazer com que a marca Cruzeiro e a marca Sada continua alçando voos cada vez mais altos, né? Realmente, a gente foi campeão mineiro, fomos invictos, né? Não perdemos para ninguém, e agora entrou o brasileiro, que é a Série A, seria a Superliga aí do Campeonato Brasileiro. Nós entramos aí já no primeiro jogo batendo aí o Minas Locomotiva, que é um dos grandes times aí de Minas, né? Nós quebramos aí essa invencibilidade deles. E agora estamos no segundo jogo e vamos pegar uma pedreira aí, que é o Flamengo, que é o atual vice-campeão brasileiro do campeonato da última campanha aí da Superliga, né? Realmente, não será fácil, os times agora tendem a estarem mais fortes. A chave nossa é uma chave difícil. Nós caímos numa chave que tem nada mais, nada menos que o Flamengo, o Vasco, o Flamengo, o Vasco, Santos e Corinthians. E só passa 2, né, nessa chave aí. E nós pretendemos passar sendo, inclusive, líder da chave para a gente trazer os jogos decisivos aqui para Belo Horizonte, né? Essa é a nossa, o que a gente pretende. E o jogo vai ser agora nesse sábado, às 6 horas da tarde, lá no Sesc de Venda Nova. É importante avisar todos os cruzeirenses que fazem parte de torcida organizada, que nós temos uma promoção para todos que são torcedores cadastrados aí dessas torcidas organizadas. Basta apresentar sua carteira, né, de torcedor,
né? Que vai vai comprar ingresso a meia entrada, que seria R$10, né? Então a gente espera aí um público grande lá no SESC de Venda Nova e esperamos realmente tornar tornar o SESC de Venda Nova um caldeirão do Cruzeiro, né? E depois das apresentações na Copa Minas, também dessa estreia forte contra o Minas Locomotiva, o próprio investimento, né, como falei, os jogadores experientes que foram contratados, o investimento, né, e a projeção, isso mostra mais uma vez que essa parceria Sada Cruzeiro, como é no voleibol, né, a gente vê jogadores do Porte, do Simon, do Leal, né, vestindo a camisa do Sada Cruzeiro no vôlei. A gente vai notando que o projeto nasceu pensando grande, né? Tem até, hoje estava pesquisando um pouco mais sobre o esporte e sobre a liga, vendo os fóruns, o mapeamento do campeonato, ele é marcado aí pelas regionalidades e, né, os principais investimentos do futebol americano estão no Sudeste, mas acho que você está destacando e quero que você reforce um pouco isso mais nessa participação, que o torcedor pode ter confiança, né, e de que esse projeto aí veio para ficar e que essa participação no Brasil Futebol Americano dessa temporada tem tudo para ser muito boa, não é? Tem tudo. A gente fez aí um time com um elenco forte, né? Eu posso dizer para você que é um dos elencos mais fortes do Brasil, né? Na realidade, temos um treinador de nível internacional, que é o Daniel Levy. É um treinador experiente, estava na Europa, a gente buscou esse treinador lá. E ele está com a gente desde o Eagles, né, do ano passado para cá. E isso fez com que o time criasse uma identidade, né, uma identidade com a cara do americano, que é especialista nesse esporte, né. E o que a gente quer é isso, é fazer a alegria aí da torcida do Cruzeiro, né, fazer com que nós tenhamos mais uma atração, mais um atrativo, né, para que as famílias vão a mais esse entretenimento. E o que a gente quer é fazer com que esse esporte cresça no Brasil, em Minas, e como já tem crescido, já é o terceiro esporte mais visto no Brasil hoje, são mais de 20 milhões de adeptos ao futebol americano, só pede para o vôlei e para o futebol nosso aqui, quer dizer, a tendência de ser o segundo esporte em audiência já é bem real, e o que a gente quer é pegar realmente a ponta, vamos dizer assim, a ponta dessa onda, né? Pegar a crista dessa onda. E nós estamos sim com esse projeto maravilhoso. Eu convoco a todos aqueles que estão ouvindo aí, a toda a nação cruzeirense, para que vá realmente e aprenda um pouco mais do futebol americano, que é muito emocionante. Quem vai uma vez, repete, vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco, vai 10. É maravilhoso. É um esporte muito, muito, muito... não é um esporte de porrada, é um esporte... A gente vê muita porrada, mas não é bem a porrada. É muito estratégico. Se você vê os treinos, é estratégia pura. A verdade é essa. Quem mexe a dama certa no tabuleiro come a rainha do adversário. Então, eu quero externar esse convite a toda a nação cruzeirense. Os preços são bem baixos, 20 inteira, 10 a meia, mas para o torcedor tem essa promoção aí da carteira de torcedor, de qualquer torcida organizada do Cruzeiro, paga sua meia e leva a família. É um espetáculo, eu creio que ninguém vai se arrepender, não. Vocês vão adorar, é um esporte que cresce muito e temos aí muitos voos a ser alcançados. E assim como foi dito aqui antes, nós entramos realmente pesado nesse projeto, a SADA entrou junto, o BH Supermercados, o Quality Hotel, a Academia Prime Fit, a Physio Sport Solution, que são os fisioterapeutas que tratam do time. Nós estamos com a Kickball, que é a fornecedora de material esportivo. São várias marcas que chegou para somar, né, com esse esporte que tanto cresce. Eu não tenho dúvida, né? E quando a gente vê, né, tanto a projeção da NFL no Brasil, também o engajamento dos clubes de futebol, né, no Brasil Futebol Americano, né, e na Liga de Acesso também, há outros clubes tentando esse ano, Fluminense, Palmeiras, que estão tentando também chegar ao escalão principal do futebol americano. Oi, Wesley? Isso. A Ponte Preta também está tentando. E a gente... a Ponte Preta também, e aí na divisão principal já tem, né, Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Santos, Corinthians,
tem São Paulo. Então a gente vê aí também quanto que os investimentos, portuguesa também, a gente vê o quanto que esse investimento no esporte já foi percebido pelos clubes brasileiros. É interessante notar porque o Cruzeiro, nessa aí a gente fica falando aqui, por exemplo, de apoio ao basquete, né, de ver um Cruzeiro cada vez mais forte, cada vez com a marca mais exposta, mas é interessante a gente notar isso, né, Pedro? O quanto que o Cruzeiro aí nessa aí não comeu mosca, que está num projeto forte mais uma vez e mais expectativas de título para a torcida, né, Pedro? Sim, João. E até falando um pouco do que esse hype do futebol americano aqui no Brasil, um pouco do que o que tem acontecido nos últimos anos, principalmente, eu falo até por mim, porque o primeiro jogo de futebol americano que eu vi na vida foi em 2002, eu vi o Super Bowl, acho que foi em 2012 realmente, e desde então eu comecei a acompanhar as temporadas da NFL assim por alto, mas assistindo futebol americano brasileiro com uma certa distância, porque ele não era muito próximo do público, ele era restrito a um certo nicho de mercado, e hoje em dia não, hoje em dia o pessoal procura saber mais sobre notícias de times brasileiros. Já tivemos públicos excelentes, tanto no Mineirão, no Independência, no Beira-Rio, em jogos de futebol americano. Eu queria saber até do Wesley como eles pensam, né, em pegar esse embalo do futebol americano, da popularidade do futebol americano no Brasil, e pensar também um pouquinho a longo prazo se existe alguma possibilidade, alguma tentativa até de contato com a própria NFL, ou alguma pré-temporada aqui de algum time, ou o próprio Cruzeiro fazer um tour, disputar ou com times profissionais ou com times do college, da americano, alguma coisa do tipo também, porque essa interação é muito importante também para o esporte crescer no Brasil, certo, Wesley? É certíssimo, você tem toda a razão, Pedro. Inclusive, a incorporação desses atletas americanos no nosso elenco já é para subir o nível do Cruzeiro para disputar exatamente algumas partidas internacionais, né? Inclusive a NFL já até nomeou o Cairo Santos, que é o kicker do Kansas City Chiefs, ele já nomeou ele como embaixador, porque eles já estão vendo que o Brasil já é o terceiro maior público que assiste e consome produtos da NFL no mundo. Nós só perdemos, claro, os americanos, os mexicanos, e nós estamos exatamente colados nos mexicanos. Nós acreditamos que esse ano a gente passe os mexicanos em números, né, de audiência. Nós vamos bater aí os 20, 22, 24 milhões de pessoas acompanhando a NFL e jogos Brasil afora. Você bem disse, o futebol americano tem sido disputado em arenas que se pratica o futebol nosso. Como você disse, o Mineirão, o Beira-Rio, a Arena Cuiabá, que é o Pantanal, já teve agora na Arena Amazônia, teve um jogo na Arena de Dunas. Então, realmente tem crescido muito, e o público sempre crescendo. O nosso recorde foi aqui no Mineirão, foi quase 10 mil pagantes no jogo de futebol americano, e no Independência tivemos em torno de 6 mil pagantes. Nós queremos sim quebrar esse recorde, ainda não éramos Cruzeiro, éramos o BH Eagles, e eu creio que com a torcida do Cruzeiro aprendendo a gostar desse esporte, eu creio que isso aí vai ser batido. O recorde brasileiro é de 15.200 torcedores, mais ou menos. A gente quer bater esse recorde aqui, em Belo Horizonte, e se Deus quiser vai ser no Mineirão. A gente está com um projeto muito forte de chegar nas finais aí, que é o Brasil Ball. Eu quero dizer para todos que essa é a nossa meta esse ano, chegar no Brasil Ball, que é a final do futebol americano, e nós já até seguramos a data lá no Mineirão, se caso a gente chegar, né, claro. Vamos trabalhar duro para isso, mas eu creio vai ser uma data que acho que vai ser dia 9 de dezembro, quer dizer, já vai ter acabado a temporada de futebol no Brasil, e nós seremos aí uma opção ótima aí para os cruzeirenses aí, lotar o Mineirão, caso a gente chegue na final, e vamos ver se bate esses 15.200 torcedores aí. A gente quer fazer aí um evento estilo NFL, provavelmente com a banda aí tocando aí, né, no intervalo, uma banda de nome aí nacional. A nossa ideia é isso, é fazer eventos, grandes eventos,
e com o Cruzeiro lá, mais uma vez, levantando mais uma taça, né? Essa é a nossa ideia. Isso é que a gente pretende aqui. Vem aí, se tudo correr bem, já estamos na torcida do Guerreiro dos Gramados, sempre de portas abertas para tudo que envolve o Cruzeiro, para o Super Bowl Celeste aí em dezembro. Wesley, eu quero agradecer a você pela participação, né? Dizer que a gente fica muito feliz de poder ter essa conversa, de você e te pedir então mais uma vez, né, para falar para a nossa audiência sobre a partida desse sábado, Sada Cruzeiro e Flamengo Imperadores, duelo importante contra o atual vice-campeão nacional, o Sada Cruzeiro buscando, portanto, mostrar sua força, e te pedir um pouco para comentar uma outra questãozinha ainda, né? Qual a perspectiva para o torcedor que está longe, né, que não pode ir ao Sesc Venda Nova, por exemplo, vai ter transmissão, o projeto é de ter transmissão dos jogos do Brasil de futebol americano, né? A gente, pelo que eu sei, pelo menos, né, os canais de TV por assinatura no Brasil ainda não transmitem pelo menos a fase classificatória, então Facebook, etc. Como é que dá para acompanhar também o Sada Cruzeiro Futebol Americano aí para o torcedor que quer se engajar nesse projeto? Obrigado mais uma vez, Wesley, boa noite. Ok, só para finalizar aí, complementando a informação, é o seguinte, realmente nós temos aí uma pegada aí com relação à transmissão. Provavelmente nós iremos abrir a transmissão minutos antes do jogo pelo Facebook do Sada Cruzeiro Futebol Americano. Todos aqueles que puderem estar, é claro, lá no Sesc é de suma importância, mas para aqueles que não puderem ir ou estiverem longe aí, que a gente sabe que a torcida do Cruzeiro são mais de 8 milhões de cruzeirenses, a nação é grande, está espalhado Minas afora, e a gente sim, vai ser feita a transmissão via Facebook do Sada Cruzeiro Futebol Americano, uma transmissão com 7 câmeras, num padrão Globo de produções. A gente faz o negócio do estilo profissional, como achamos que deve ser, e para quem puder ir, empurrar o Cruzeiro, vai ser uma partida difícil, mas nós queremos que vocês vão até lá o Sesc Venda Nova e terão lá essa atração maravilhosa, vão gritar muito, cantar muito o hino do Cruzeiro lá. Um abraço e muito obrigado pelo espaço, e estamos aí de portas abertas aqui no Sada Cruzeiro Futebol Americano. Isso aí, obrigado, Wesley, a gente agradece mais uma vez a você pela participação, deixa os votos aí, portanto, né, de uma boa vitória nesse sábado, de uma boa projeção ao longo de todo o Brasil Futebol Americano, e para que o Super Bowl brasileiro, digamos assim, a final do Brasil Futebol Americano, possa ser no Mineirão em dezembro, e a torcida do Cruzeiro possa bater o recorde nacional. Eu tenho certeza, né, que 15 mil com a final de futebol americano, com a camisa do Cruzeiro no Mineirão, é uma meta tranquila pra gente. O recorde vai embora se o Cruzeiro conseguir esse objetivo, e a gente já tá na torcida. Agradeço o Wesley, portanto, mais uma vez. Voltando agora, então, portanto, ao futebol, vamos falar agora de Cruzeiro e dessa semana com Vasco e Botafogo. Terminou nesse momento agora Vasco e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu fora de casa o Vasco 1-0, o Atlético Paranaense saltou para a 14ª colocação, o Vasco permanece em 8º, empatado com o Cruzeiro, leva vantagem no número de vitórias. O Vasco venceu 7 vezes, o Cruzeiro venceu 6. O Vasco é o próximo adversário do Cruzeiro na temporada, tem 23 pontos também, como eu já disse, 7 vitórias, 2 empates e 8 derrotas agora, fez 21 gols e sofreu 27 gols, se eu não me engano. Não é. Vitória 29 e o Atlético Goianiense com 30 são as duas piores defesas do campeonato. O Vasco vem na sequência. E no domingo, às 16 horas, tem Cruzeiro e Botafogo. Pedro, quero agora passar a bola para você avaliar um pouco do panorama dessa semana, suas perspectivas. Já ir me despedindo também, né? A gente está aproximando um pouco do nosso final. Tem notícia do especializado ainda, notícia da base para a gente comentar, o resultado das enquetes. Mas já abro espaço para a sua última participação, né? Engrandecendo o nosso programa mais uma vez. É sempre um prazer poder debater com você também, meu caro. Está aberto o espaço, pode se despedir avaliando essa semana, os palpites, né? Cruzeiro termina em 7º, vai. Tenta ser confiante como eu estou sendo também. Termina o turno em 7º, talvez em 6º. Se o Sport deixar, tem 5º, quem sabe também, se o Flamengo permitir. O Palmeiras não tem mais jeito pelo número de vitórias. Então o Cruzeiro busca aí nessas posições. Obrigado, Pedro. Boa noite. Está aberto espaço para sua despedida. Primeiro, falando sobre essas expectativas da semana,
A gente espera que o Cruzeiro vença, né? Volte a vencer, volte ao caminho das vitórias no campeonato. Aproveitar para pegar esse Vasco que tá perdendo mais uma dentro dos seus domínios. Eu tô acompanhando o jogo aqui na medida do possível e não tá bem. Apesar de ter feito um bom jogo, o último jogo do Vasco assisti, na verdade, foi a partida contra o Atlético, que apesar da vitória, não foi aquela vitória porque o Vasco jogou bem, mas foi porque o seu adversário jogou mal. Então, e o Vasco acabou aproveitando as 2 chances que teve e marcou os gols. Agora, você não pode falar que foi uma boa partida do Vasco. Assim, o Cruzeiro tem todas as condições de vencer, só que tem que ver em que pé andam os jogadores, né? O elenco do Cruzeiro. Provavelmente o Sobis vai ter que descansar aí uma rodada, não sei, talvez 2. O Thiago Neves precisar descansar também uma rodada, pelo menos. Tem o Diogo Barbosa, que vem numa sequência grande. Tem o Romero, que também vem numa sequência grande de jogos. Enfim, muita gente jogando muitos jogos seguidos. E já temos que pensar um pouquinho lá na frente. Porque a gente pode até pensar que tá longe, já faltam 2 semanas ainda, mas dia 16 para chegar é daqui para ali. Então, assim, não dá para esquecer, não dá para desligar que o jogo mais importante do ano vai ser no dia 16, o primeiro contra o Grêmio no Olímpico, no Olímpico não, na Arena Grêmio, né? E depois, dia 23, Mineirão. Então vão ser os confrontos mais importantes do ano até então. Você não pode só ligar no Campeonato Brasileiro, focar, porque acaba que não tem jeito. Você tem que pensar um pouquinho a longo prazo. Na verdade, é a curto prazo por causa do calendário, mas acaba que vira um pouquinho a longo, porque tem muito jogo ainda para rolar antes desse confronto contra o Grêmio. São 3 rodadas do Brasileirão antes desse confronto. Então dá pra fazer um prognóstico de vitórias. Contra o Vasco, acredito que seja um jogo um pouco mais amarrado. O Cruzeiro tem a característica de esperar um pouco mais o adversário jogando fora de casa, embora nos seus últimos confrontos fora de casa tenha mandado um pouco no jogo, tenha controlado um pouco as ações durante a maior parte da partida, mas a característica não é essa. A gente sabe como é que é, e só esperando aquela efetividade, né? Ter a chance e aproveitar. Não adianta você criar 10, 15 oportunidades por jogo e não fazer gol. Um time vai lá, cria 1, 2 e faz um... Foi o retrato Cruzeiro e Avaí. O Cruzeiro finalizou muitas vezes de dentro da área do Avaí, conseguiu muitas finalizações, mas não conseguiu fazer gol. O Avaí deu um chute na direção do gol e fez. Precisa mais de efetividade, menos de... Não é hora de ficar pensando em futebol vistoso, é hora de pensar em vencer, voltar a vencer, tirar esse peso nas costas, porque a torcida do Cruzeiro já tem uma birra com o Mano Menezes já um pouco grande, devido a exibições e também a questão de perfil, né, que voltou essa história de que o Cruzeiro é um time que joga pra frente, então tem que jogar bonito e tal, e a gente sabe que depende muito do que o treinador tem na mão. Quando ele teve na mão o time que ele idealizou lá no começo do ano como o melhor time do Cruzeiro, o time do Cruzeiro jogou muito bem, propôs o jogo o tempo todo. É claro que você coloca na conta da zaga muitos dos tropeços que o Cruzeiro teve com esse time completo. Que estava completo do meio para frente, mas do meio para trás tinha sérios problemas. Mas a gente não pode esperar outra coisa a não ser, no mínimo, se eu for falar na pior das hipóteses, 4 pontos desses 6. Mas aí é como você falou, cada ponto que o Cruzeiro perde agora é um a mais para recuperar nesse segundo turno. E segundo turno costuma ser bem mais difícil que o primeiro, porque os times costumam jogar com sangue nos olhos no segundo turno. Parece que vale mais pontos do que o primeiro, não sei.
mas os times de baixo querem sair daquela situação incômoda, o campeonato vai afunilando, o número de rodadas para sair daquela situação de desconforto vai acabando, então todo mundo quer jogar bem contra todo mundo, né? Até o Atlético Goiás foi até Chapecó esse fim de semana e conseguiu arrancar uma vitória fora de casa. Então é tomar cuidado com esse segundo turno, com os jogos difíceis que virão pela frente, mas no mínimo é projetar 4 pontos desses 6 que virão, João. Queria agradecer a você também pelo espaço, pela apresentação, ao Vander, pelo soco na mesa também, né, que é sempre útil, soco na mesa com responsabilidade, dizia o Felipe Melo, né, e um abraço também pro Sidney, né, da produção, que corre atrás de tudo aí, faz um belo trabalho aí à frente do GDG. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a vocês, meus amigos. João, torcedor cruzeirense. Deixa eu entrar aqui que o João tá com um probleminha aqui no microfone dele, pessoal. Eu queria falar aqui, mandar um abraço também para os ouvintes aqui que estão acompanhando a Rádio Guerreiro dos Gramados com a gente. Mandar um abraço aqui pro Rafael Morelato, da pousada Ribeirão do Boi. Sensacional pousada em Três Marias. Rafael, eu vou ir pra pousada final de semana, hein? Vou pescar umas curimbas, uns tucunaré aí, hein? Show a pousada. Quem tiver a oportunidade de curtir, de visitar a pousada, tem preços excepcionais. Eu queria falar aqui, o Pedro falou muito bem aqui dos próximos jogos do Cruzeiro. O Vasco, ele jogou com o São Paulo. São Paulo vinha de 9 jogos sem vitória, ganhou do Vasco de 1-0. O Atlético Paranaense vinha de 9 jogos sem vitória, ganhou do Vasco também no Rio de Janeiro, assim como o São Paulo. O Cruzeiro tem tudo para poder ganhar do time do Vasco, que é muito ruim. E é um time que joga aberto, né? Deixa o adversário jogar. Eu acho que se o Cruzeiro tiver um time no mínimo qualificado para poder entrar em campo e jogar com a raça habitual cruzeirense, acho que a gente tem tudo para poder sair com a vitória na quinta-feira, João. Queria mandar um abraço aqui também para o Sidney Júnior, Paulo Costa, a galera do Tem o Link que está acompanhando aqui a Rádio Guerreiro dos Gramados. Dizer que com todo respeito, com todo o carinho por essa torcida cruzeirense apaixonada, não é todo mundo que tem um rival com umas frangas para poder perder de 6-1 na última rodada do Brasileiro e se classificar pro ano seguinte, não. Mas nós temos a obrigação, o dever de não chegar na reta final do Brasileiro perigando para cair. E o Cruzeiro tem time para poder brigar pelo G6, como o João vem falando desde o início do ano aqui na Rádio Guerreiro dos Gramados, e com chances reais de se classificar realmente para a Libertadores, além de ter uma oportunidade de ouro, que é conquistar o título da Copa do Brasil e ter a classificação direta para a Libertadores de 2018. Acho que temos elenco para isso. Acho que temos plenas condições de chegar nessa reta final do Brasileiro brigando pelo G6. Temos condições físicas, técnicas e principalmente estruturais para poder brigar pelo título da Copa do Brasil. Além disso, ainda tem a Primeira Liga, que o Cruzeiro ainda disputa, e podemos conquistar ainda esse ano pelo menos 2 troféus, 2 taças para a coleção do Cruzeiro. Queria deixar meu abraço aqui a todo mundo. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e vamos que vamos, galera. Um abraço. É isso aí, valeu, Vander, obrigado mais uma vez. Tive um pequeno probleminha aqui para poder encerrar minha participação com o microfone, mas estou de volta então. Vamos passar primeiro pelos resultados do Cruzeiro nessa última semana, portanto. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 1-0 no Campeonato Brasileiro Sub-20, enfrenta o Vasco, Cruzeiro Sub-20 também no Rio de Janeiro contra o Vasco, amanhã às 15 horas em Volta Redonda. Quem vencer passa para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, ainda estamos na primeira fase, quem vencer avança para as quartas de final, né, se empatar o Palmeiras, que já encerrou sua participação,
fica com a classificação. O Cruzeiro empatou com o Palmeiras ainda na Copa do Brasil, conseguindo a sua classificação. Venceu o Zipa em Ipatinga por 2-0 na abertura da hexagonal final do Campeonato Mineiro Sub-15. O Social de São João del Rei também por 2-0, né, no Campeonato Mineiro Sub-17, também abertura do hexagonal final da categoria. Empatou com o Minas Boca, né, por 1-1 no Campeonato Mineiro Sub-20. Cruzeiro está na terceira colocação ainda na primeira fase. Avançam os 6 primeiros no Sub-20 também. O atletismo teve vitória de Gilmar Silvestre Lopes na corrida Six Golden Run no Rio de Janeiro, corrida percurso de 21 km. Na mesma prova, Gilberto Silvestre Lopes foi o terceiro colocado. Ivamar de Oliveira foi o sexto colocado, venceu a prova na sexta corrida da Cooperação de Belo Horizonte, percurso de 10 km. Edmilson Reis venceu o 5º Circuito pela Paz de Vespasiano com percurso de 5,3 km. Cruzeiro ainda teve o segundo lugar com Reginaldo José da Silva, a quarta colocação com Ivanildo Pereira dos Anjos, venceu no masculino com Valdir Sérgio de Oliveira e no feminino com Camila Aparecida dos Santos a corrida rústica de aniversário de 10 anos da Drogaria Mais de Governador Valadares, 4,5 km. Quinto lugar com Marcela Cristina Gomes Cordeiro no Circuito da Longevidade de Marília, em São Paulo. Sexto lugar com Davi Benedito de Macedo no SP City Marathon em São Paulo. A gente teve, portanto, aí bons resultados mais uma vez no atletismo. E o futebol americano, a gente lembra aqui, sábado, 18 horas, contra o Flamengo Imperadores, Sesc Venda Nova. A gente tem aí mais uma atração do Cruzeiro Futebol Americano pela segunda rodada do Brasil Futebol Americano. Os jogos da semana, como eu já falei, tem Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, nessa terça-feira às 15 horas. Cruzeiro vai a Volta Redonda enfrentar o Vasco pelo Campeonato Brasileiro às 20 horas. No sábado, recebe o América pelo Campeonato Mineiro Sub-15 e pelo Campeonato Mineiro Sub-17 a partir das 9 horas, depois das 11 joga o Juvenil, hexagonal final na Toca da Raposa 1. No domingo, vai novamente a São João del Rei enfrentar o Figueirense de São João del Rei, dessa vez pelo Campeonato Mineiro Sub-20. E às 16 horas no domingo, Cruzeiro e Botafogo encerrando a Semana Celeste pelo Campeonato Brasileiro. Vamos agora, portanto, ao resultado das enquetes. A primeira delas, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Palmeiras na última semana? Nota 7,51%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Vitória? Nota 0, passou na frente, 48%. Segundo tempo, o nota 4 ainda prevaleceu, 48%. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores? Regrediu para 50%. Há um culpado pelo empate, o treinador, o desempenho coletivo, 52%. Qual a sua projeção para os 2 próximos jogos? 35%, 6 pontos. A maioria confiando em 2 vitórias. É o meu palpite, a minha expectativa também para o Cruzeiro terminar o turno com 29 pontos, próximo ali da meta de 30 para o G6, né? E quem sabe até dentro do G6, se o Sport vacilar aí, o Cruzeiro deixando Vasco e Botafogo para trás, já no confronto direto. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira, às 21 horas, que o programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate desde a temporada 2016. Né? A gente está no ar desde o segundo semestre de 2012, sempre levando muito conteúdo bacana e promovendo esse debate de torcedor para torcedor. Amanhã no Facebook, 20 horas, tem a live do Fábio Veloso também, mais debates sobre o Cruzeiro, dessa vez o pessoal participando, interagindo com o Fábio via vídeo. Quarta-feira tem pré-jogo, tem cobertura em tempo real, tem pós-jogo saindo na quinta-feira. Também a mesma coisa, o mesmo percurso no domingo contra o Botafogo, além de colunas, informações, cobertura em tempo real nas redes sociais. Tudo isso você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.